Capítulo 5. Os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés e constroem um templo. Por causa de sua incredulidade, os lamanitas são afastados da presença do Senhor e tornam-se um flagelo para os nefitas. Aproximadamente 588 a 559 a.C. Eis que aconteceu que eu, Nefe, muito clamei ao Senhor, meu Deus, por causa da ira de meus irmãos. Mas eis que a sua ira contra mim aumentou a tal ponto que procuraram tirar minha vida. Sim, murmuravam contra mim, dizendo: Nosso irmão mais jovem pensa em exercer domínio sobre nós. E tivemos muitas aflições por sua causa. Portanto, matemo-lo agora, para que não nos aflija mais com suas palavras. Pois eis que não permitiremos que ele seja nosso chefe, pois compete a nós, que somos os irmãos mais velhos, governar este povo. Ora, não escrevo nestas placas tudo quanto murmuraram contra mim. Basta-me dizer que procuraram tirar minha vida. E aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles e fugisse para o deserto, com todos os que quisessem seguir-me. Portanto, aconteceu que eu, Nefe, levei comigo minha família, assim como Zorã e sua família, e Sam, meu irmão mais velho e sua família, e Jacó e José, meus irmãos mais jovens, e também minhas irmãs e todos os que me quiseram acompanhar. E todos os que me quiseram acompanhar foram os que acreditavam nas advertências e revelações de Deus. Portanto, deram ouvidos a minhas palavras. E tomamos nossas tendas e tudo o que nos foi possível e viajamos no deserto pelo espaço de muitos dias. E depois de termos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas. E meu povo quis dar ao lugar o nome de Nefe. Portanto, nós o chamamos Nefe. E todos os que estavam comigo decidiram chamar-se a si mesmos o povo de Nefe. E esforçamo-nos por guardar os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas de acordo com a lei de Moisés. E o Senhor estava conosco. E prosperamos muito, porque plantamos sementes e nossas colheitas foram novamente abundantes. E começamos a criar rebanhos e manadas e animais de toda a espécie. E eu, Nefe, também havia trazido os registros que estavam gravados nas placas de latão. E também a esfera, ou seja, a bússola que foi preparada para meu pai pela mão do Senhor, segundo o que está escrito. E aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicar-nos na terra. E eu, Nefe, tomei a espada de Labão, e com esse modelo fiz muitas espadas, a fim de que o povo que agora se denominava Lamanita não caísse sobre nós para nos destruir, porque eu conhecia seu ódio para comigo e meus filhos, e os que eram chamados o meu povo. E ensinei meu povo a construir edifícios e a trabalhar em toda a espécie de madeira e de ferro, e de cobre e de latão, e de aço, e de ouro, e de prata e de minerais preciosos que existiam em grande abundância. E eu, Nefe, construí um templo, e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. E aconteceu que eu, Nefe, fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. E aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eu, Nefe, não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E eis que as palavras do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, quando lhes disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Portanto, eu havia sido seu chefe e mestre, de acordo com os mandamentos do Senhor, até o momento em que procuraram tirar minha vida. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: Se deixarem de dar ouvidos a tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença.
E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais de caça no deserto. E o Senhor Deus disse-me: eles serão um castigo para teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim, e não derem ouvidos a minhas palavras, castigá-los-ão até que sejam destruídos. E aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. E aconteceu que vivemos felizes. E haviam-se passado 30 anos desde que deixáramos Jerusalém. E eu, Nefe, havia feito os registros de meu povo até então nas minhas placas. E aconteceu que o Senhor Deus me disse: faze outras placas, e gravarás nelas muitas coisas que são boas a meus olhos para proveito de teu povo. Portanto, eu, Nefe, para ser obediente aos mandamentos do Senhor, fiz estas placas nas quais gravei estas coisas. E gravei as coisas que são agradáveis a Deus. E se meu povo estiver satisfeito com as coisas de Deus, estará satisfeito com o que gravei nestas placas. E se meu povo desejar conhecer a parte mais específica da história de meu povo, deverá examinar minhas outras placas. E basta-me dizer que se haviam passado 40 anos e já havíamos tido guerras e contendas com nossos irmãos.